Graça e a paz a todos. Amém. Então, hoje, eu queria pedir aos irmãos que abram a Escritura em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículo 8. Vamos ler o Atos capítulo 1, vamos ler o versículo 5 e o versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 5 e depois versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Só um momentinho. Porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. No versículo 8, diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos. Então, nessas últimas quintas-feiras, nós temos tratado sobre seitas e heresias, e especialmente sobre o catolicismo romano, seita chamada Igreja Católica Apostólica Romana. E já abordamos vários aspectos, a questão de quais são os fundamentos de autoridade, que são a fonte doutrinária dessa seita, a qual eles não se fundamentam apenas na Escritura, sem contar que a Escritura usada no catolicismo ela não é exatamente a mesma Bíblia que a nossa. Nós temos uma Bíblia com 66 livros, o catolicismo tem uma Bíblia com 73, são 7 livros a mais, algumas porções também em Esther, em Daniel, fora o fato de eles atribuírem autoridade doutrinária juntamente com a Bíblia para a tradição e para o magistério, o magistério da igreja. Então eles não tem apenas uma fonte, ou seja, a Igreja Católica ela não é só a Escritura, pelo contrário, eles rejeitam o só da Escritura, eles negam. Não vai encontrar nenhum padre, nenhum bispo, ninguém afirmando só a Escritura. Eles rejeitam só a Escritura. E nós vimos também a hierarquia que há no catolicismo, a forma de governo. Vimos também, iniciamos a questão dos sacramentos no catolicismo. São 7 sacramentos. E aí, põe para nós a lista ali dos sacramentos. Então, batismo, crisma ou confirmação, eucaristia, penitência, matrimônio, ordem, extrema-unção. 7 sacramentos, dos quais nós já vimos sobre a Eucaristia, que é no catolicismo é o mais importante, dentre os 7 sacramentos, o mais importante dentro da doutrina católica é a Eucaristia. O primeiro, na ordem com que eles são ministrados, é o batismo. Não é o mais importante, mas também é muito importante dentro do catolicismo. Afinal, eles atribuem aos sacramentos uma definição assim de sacramento. O que se entende é que o sacramento ele é um sinal sensível, ou seja, que os sentidos captam. É um sinal sensível e eficaz da graça salvadora. Então, por isso que se atribui salvação ao batismo, à Eucaristia e tudo mais. Ou seja, no catolicismo, o bebezinho, enquanto não é batizado, ele é apenas uma criatura. A partir do momento que ele é batizado, na doutrina católica, o batismo faz esse rito, esse sacramento, no ponto de vista católico, faz com que aquela criancinha passe, se torne um filho de Deus. Ou seja, eles atribuem que a regeneração, o novo nascimento, se dá
no batismo. E isso independente se é uma criança ou se é um adulto sendo batizado. Né? Se é uma pessoa que nunca foi batizada na vida, né, nunca foi de religião nenhuma e tal, né, e vai lá na igreja católica e decide se converter ao catolicismo, né, eles entendem que no momento que aquele adulto for batizado, que o padre batizar ele, é que ele vai estar sendo regenerado, né, nascendo de novo. Então, eles dão uma importância, né, muito grande, né, a questão do batismo nesse sentido, né, de atribuir salvação ao batismo, sendo que nós rejeitamos essa noção como uma heresia. A regeneração batismal nós consideramos uma heresia. O batismo nas águas, ele é um símbolo de uma regeneração, de um novo nascimento que já deve ter acontecido antes pela fé. Então nós cremos que o povo de Deus, né, aqueles que passam a fazer parte do povo de Deus, se tornam filhos de Deus, isso acontece pela fé no Evangelho. Então, quando cremos em Jesus Cristo, quando ouvimos a pregação do Evangelho e cremos, a partir do momento que cremos e nos arrependemos dos nossos pecados, a partir desse momento nós somos regenerados, nascemos de novo. E passamos, então, pela fé, por recebermos a Cristo, sermos, então, filhos de Deus. Isso é o que nós vemos, né, por exemplo, em João, né, João capítulo 1. Onde diz assim, João 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E isso, né, a gente já abordou bastante, né, na semana passada, né, então, sobre essa questão do batismo, né, os batismos que nós vemos na Escritura, especialmente nessa diferença entre o batismo em Cristo, ou seja, quando nós somos imersos, né, colocados em Cristo, que se dá por meio da regeneração, do novo nascimento, quando cremos no Evangelho, e que isso é diferente do batismo nas águas, onde o batismo nas águas ele é um símbolo de que já fomos batizados em Cristo. Ou seja, aquele que já está em Cristo, ele vai dar testemunho de que está em Cristo, de que foi regenerado, de que se converteu. Ele vai dar testemunho dessa verdade, dessa realidade espiritual, sendo batizado nas águas. Então, o batismo nas águas ele é um símbolo dessa realidade espiritual, e não a própria realidade em si. Só que nós já abordamos, eu não vou entrar aqui também na questão da Eucaristia, a gente já, né, abordamos na outra quinta-feira ainda, né, só sobre isso. Agora, o terceiro tópico que eu quero abordar é sobre esse sacramento aqui, ó, da crisma, ou confirmação. E por que se eu vou abordar isso, né, e eu fiz essa leitura de Atos, né, capítulo 1, versículo 5 e versículo 8? Porque Atos, capítulo 1, versículo 5 e versículo 8, está tratando de um outro batismo. Vejam, falei, né, na quinta-feira passada sobre o batismo em Cristo, que é a regeneração, o novo nascimento. Falei sobre o batismo nas águas, que é um símbolo dessa regeneração. Quando nós, ou seja, é um símbolo de que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Onde a realidade é o batismo em Cristo, que se dá na conversão. Mas nós temos na Escritura não apenas esses dois batismos, né, o batismo em Cristo e o batismo nas águas. Nós temos um outro batismo revelado nas Escrituras, que é o batismo no Espírito Santo. E a crisma, no catolicismo, ela vai ter uma conexão com a questão do batismo no Espírito Santo. Porque o texto principal, né, o texto bíblico, vamos dizer assim, que é mal compreendido, que é distorcido ali no catolicismo, e que acaba dando base, né, na mente deles, tá? Não que a Escritura de fato dê base à crisma, tá? A Escritura não dá base à crisma, mas no entendimento dos católicos, esse aqui seria o texto que daria base à ideia da crisma, tá? Que é Atos capítulo 8, versículo... Vamos ler do versículo 1 em diante. Tá? E diz assim: também Saulo consentiu na morte dele quem? De Estevão. Tá? E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém.
e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Lembram que o batismo no Espírito Santo ele tem o objetivo de capacitar o crente para ser uma testemunha de Cristo, que é o que nós lemos ali antes. Em Atos capítulo 1, versículo 8. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, que era o que já estava acontecendo, né? Mas daí depois diz assim, ó, e também na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vejam que aqui, quando a perseguição se inicia em Jerusalém, os discípulos, que eram batizados no Espírito Santo, eles foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria. Ou seja, aquele propósito pelo qual o batismo no Espírito Santo havia sido dado, conferido por Cristo, estava aqui começando a se cumprir. Ou seja, então eles foram testemunhando do Evangelho, testemunhando de Cristo. Vejam, todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E os homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Por que fizeram isso? Em obediência ao que Jesus havia dito. Eles haviam sido batizados no Espírito Santo para quê? Para serem testemunhas de Cristo. Então eles iam anunciando a palavra. Já a palavra já estava sendo anunciada em Jerusalém, e agora, a partir desse momento, tu vê, dentro da providência de Deus, né, Deus coloca ali permite, né, uma perseguição, para que na sequência, então, né, eles fossem testemunhas em Samaria, na Judéia, em Samaria. Posteriormente, amplia, né, para todo mundo, mas cada passo, né, um passo de cada vez. E aqui, então, estava anunciando, né, especialmente na Judéia e em Samaria, a palavra. Aí diz assim, ó, versículo 5, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Esse Filipe aqui era um diácono, era um dos 7 que havia, juntamente com Estevão, né, sido ordenados ali no capítulo 6 ainda de Atos. E aí diz assim, ó, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é o grande poder de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então vejam que a palavra, o evangelho, foi ministrado, foi pregado em Samaria. Eles creram na mensagem do evangelho. Uma vez que creram, eles foram salvos. Nasceram de novo, se converteram. Pelo menos, né, a maioria deles. Eu não vou dizer isso a respeito de Simão, porque, né, o que dá a entender aqui é que a conversão dele foi, né, superficial, foi só aparente. Mas a gente já vai ver aqui na sequência, né? Mas os que criam davam testemunho da sua fé, davam testemunho da sua conversão, sendo batizado nas águas. Então veja que nós já temos aqui 2 batismos, né? O primeiro batismo que acontece quando se crê no Evangelho, que é o batismo em Cristo, ou seja, quando o crente ele se converte, ele crê, então ele é salvo pela fé, ele é justificado pela fé, se torna um filho de Deus pela fé e passa a estar em Cristo. E na sequência que eles fizeram, deram testemunho da sua fé, sendo batizados nas águas. Então se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu o próprio Simão, também foi batizado. Agora, versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido,
oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo em que sentido, meus irmãos? Eles já não haviam crido no Evangelho e tinham sido batizados nas águas? Eles não eram salvos já? Sim, eram salvos. Se eram salvos, eles já tinham recebido o Espírito Santo no sentido de serem habitados pelo Espírito. Porque todo aquele que nasce de novo, todo aquele que é regenerado, ele é regenerado pelo poder do Espírito Santo. E aquele que nasceu de novo passa a ser habitado pelo Espírito Santo. Mas agora, em que sentido então que eles não haviam recebido o Espírito Santo ainda? No sentido do batismo no Espírito Santo. Nesse sentido, de serem batizados no Espírito Santo, ou seja, de serem revestidos com poder, né, como nós vemos ali Jesus descrevendo, né, o batismo no Espírito Santo lá em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Nesse sentido, eles não haviam recebido o Espírito Santo ainda. E nesse contexto, como é que o Espírito Santo foi dado a eles? Como é que esse batismo do Espírito Santo foi ministrado a eles? Por meio da imposição de mão dos apóstolos, Pedro e João. Significa que para alguém ser batizado no Espírito Santo, necessariamente precisa haver imposição de mãos? Não. Não, porque, por exemplo, em Atos 2, não há ali a imposição de mãos. Simplesmente eles ouvem um som como de um vento veemente, impetuoso, eles veem línguas, né, como que de fogo, pousando sobre cada um, e são batizados. Ninguém ficou impondo a mão sobre a cabeça de ninguém. Então, na primeira vez ali, não houve imposição de mãos. Aqui nesse momento houve. Mais adiante, o próprio apóstolo Pedro está lá na casa de Cornélio, pregando a palavra para ele, para os seus mais íntimos, né, que Cornélio convidou para ouvirem a palavra na sua casa. Estão ainda ouvindo a pregação. Pedro não tinha nem terminado de pregar. E o Espírito Santo é derramado, né, sobre eles falam em línguas, profetizam, glorificam a Deus ali. Algo tremendo, né? Ou seja, são batizados no Espírito Santo. Pedro, ele mesmo diz, né, ele lembrou da palavra de Jesus, né, tal, né, sobre a questão do batismo no Espírito Santo. Quando, né, ele é questionado, como é que tu entrou lá na casa, né, de gentios, né, de incircuncisos e tal. Né? Afinal, ele tinha ido lá na casa de Cornélio, que era um gentil, não era um judeu. E aí a explicação que ele dá, eles foram batizados no Espírito Santo. Receberam o mesmo dom que nós. Como é que, né? E é na sequência, após eles serem batizados no Espírito Santo, é que Pedro ainda, né, vai batizar eles nas águas. Né? Tipo assim, como é que eu vou negar a água, né, para aqueles que até batizados no Espírito Santo foram? E não teve imposição de mãos ali. Então Pedro não impôs as mãos sobre Cornélio, os demais ali, e foram batizados. Então, o batismo no Espírito Santo não está atrelado, vinculado à imposição de mãos. Mas pode alguém receber o batismo com o Espírito Santo por meio da imposição de mãos? Pode. Não é que não possa acontecer dessa forma. Pode acontecer dessa forma. Só não é uma coisa que está necessariamente atrelada, vinculada, né, à imposição de mãos. Mas pode ser também. Se Deus quiser batizar alguém dessa forma, por meio da imposição de mãos, pode, conforme aconteceu aqui em Samaria. Então, o que acontece? Vejam, eles foram, no caso aqui de Samaria, diferente lá do caso de Cornélio, né, e até mesmo diferente da própria experiência dos apóstolos, né, e aqueles 120 que estavam reunidos lá, né, no cenáculo, né, eles, primeiro, foram evangelizados, depois foram batizados nas águas, e depois os apóstolos vão ali, impõem as mãos sobre eles, eles recebem o Espírito Santo. E baseado nisso aqui, nessa experiência aqui dos samaritanos, é que a Igreja Católica acabou instituindo a questão da crisma, né? Crisma ou confirmação. Tem aí algum slide sobre essa questão da... Aqui, ó, crisma, né? Definição do dicionário Oxford, tá? Substantivo do gênero, sacramento em que se ratifica a graça do batismo, sacramento da confirmação também, né, conhecido como sacramento da confirmação. Crisma, também uma outra definição, o óleo composto de azeite e bálsamo, consagrado pelo bispo, e com o qual ele faz a unção na fronte do crismando. O crisma também serve em outros tipos de consagração,
por exemplo, de igrejas, altares, cálice, pia batismal, extrema unção. Né? A crisma também é chamada a própria unção com esse óleo e a cerimônia correspondente. A etimologia da palavra vem do latim crisma ou crismatis, unção, e do grego crisma, né? Unguento ou unção. Tá? Então, isso aí, pode, se quiser deixar aí. Então, basicamente, uma vez que, né, os apóstolos foram ali e impuseram as mãos, né, no catolicismo já se definiu algo assim que um rito, né? Ou seja, primeiro eles vinculam a regeneração ao batismo, né, com água, que no catolicismo pode ser por aspersão, efusão, né, derramamento, nós já vimos, ou imersão também. Né? Não é uma coisa impossível de acontecer, né, batismo por imersão no catolicismo. Por mais que o mais comum, né, 99% das vezes, ou mais, né, 99,9%, vai ser o batismo por aspersão. Mas então eles entendem que batismo estaria atrelado à regeneração. E o recebimento do Espírito Santo, nesse sentido aqui, de Atos, capítulo 8, aqui, onde os apóstolos, né, Pedro e João, impõem as mãos e eles recebiam o Espírito Santo, no catolicismo está atrelado à crisma. Então é um rito onde, né, o bispo ali, né, normalmente é o bispo, né, mas às vezes pode ser um padre também, né, ele estaria ali ungindo e conferindo, né, por meio da imposição de mãos, o Espírito Santo, né, para aqueles que estão recebendo a crisma. Ou seja, uma vez que eles se baseiam aqui em Atos capítulo 8, aqui, nessa passagem, né, de Pedro e João impondo as mãos, nada mais é que a questão do batismo no Espírito Santo. Então, eles entendem que a regeneração estaria, né, atrelada ao batismo e que o batismo no Espírito Santo estaria atrelado à crisma. Mas são apenas ritos do catolicismo. Né? E onde, de modo algum, esse texto da Escritura está aqui, digamos assim, para estabelecer um rito, né, na igreja, um rito de crisma. Por mais que eles tentem, né, usar esse texto para basear o rito da crisma não tem fonte alguma na Escritura, de fato. Diferente, por exemplo, de outros, né, tu pega ali, por exemplo, a gente vai tratar mais adiante, né, sobre a extrema unção. Né? Não vou abordar agora aqui, mas mais para frente a gente vai falar sobre a extrema unção. A extrema unção, eles tentam, né, usar o texto lá de Tiago, que fala do que ele está enfermo e tal, chama os presbíteros, olhem sobre ele, ungindo. Tu vê, ali o texto vai falar sobre, né, o que é para fazer. É para ungir com óleo e tudo mais, a oração da fé, né, tudo. Ok, só que também, né, a extrema unção já é uma outra coisa, que é uma distorção do que estava ali em Tiago. Tiago estabelece algo que é para ser feito. Mas agora, essa questão, a crisma, foi algo estabelecido na Escritura? Não. Foi algo estabelecido pela tradição. Simplesmente isso. A fonte, né, que rege a crisma, esse rito da crisma, esse considerado, né, no catolicismo o sacramento da crisma, é algo que está fundamentado basicamente na tradição e não na Escritura. Porque ele só citar esse texto aqui, que os apóstolos impuseram as mãos do Espírito Santo, isso que não prova que isso que foi então estabelecido, um rito, que todo aquele que foi batizado nas águas, depois ia lá, alguém impunha as mãos para receber o Espírito Santo. Afinal, o próprio texto que já vem na sequência ali, né, quando Pedro está ministrando a palavra lá para Cornélio, já desmonta essa possibilidade, né, de que há essa... Afinal, isso que acontece aqui, só acontece aqui. Não acontece dessa forma em outra passagem. Então, é algo que, no final das contas, não tem base na Escritura. Outro ponto. Eles entendem também que no momento em que o bispo ou o padre, né, efetua ali, né, a unção, né, a crisma, que aquela pessoa está sendo selada com o Espírito Santo. Ou seja, eles atribuem que o selo do Espírito Santo é colocado digamos assim, no católico, né, naquele momento da crisma. Só que, quando é que a Bíblia fala sobre o selo do Espírito Santo? Em Efésios.
Efésios capítulo 1. E aí diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 12 ao 14. Efésios 1, versículo 12 ao 14, assim, ó, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, vê, olha só, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quando é que nós fomos selados com o Espírito Santo? Quando nós cremos no Evangelho. Ou seja, o Evangelho nos foi pregado, nós cremos no Evangelho, e no momento em que nós cremos no Evangelho, nós fomos selados com o Espírito Santo. Ou seja, então, como é que a Escritura vincula a questão do selo do Espírito Santo? Vincula a conversão. Vincula o selo do Espírito Santo à regeneração. Então, quando é que nós somos selados com o Espírito Santo? Quando nós nos convertemos. Quando nós nascemos de novo. Nesse momento do novo nascimento é que nós somos selados com o Espírito Santo. Não é no batismo nas águas que nós somos selados com o Espírito Santo. Não é num ritual de crisma, que nem bíblico é. A Bíblia não institui um ritual como esse, onde nós somos selados no Espírito Santo. Nós somos selados no Espírito Santo quando nós nos convertemos. Ou seja, quando nós cremos no Evangelho, como o próprio texto diz. Em quem também vós estáis. Estamos em quem? Em Cristo. Nós passamos a estar em Cristo quando? Quando nos convertemos, quando cremos. Vejam, duas coisas acontecem quando nós cremos no Evangelho. Nós somos selados com o Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a habitar em nós, a partir desse momento, que cremos no Evangelho. E também, a partir do momento que nós cremos no Evangelho, nós passamos a estar em Cristo. O que é esse passar a estar em Cristo? Quer dizer que no momento nós não estávamos em Cristo, estávamos fora de Cristo, desligados de Cristo. E no outro momento nós passamos a estar em Cristo, ligados a Cristo, unidos a Cristo. E esse estar em Cristo, estar unido a Cristo, é ser batizado nele. Por isso que eu falei que a regeneração, né, o novo nascimento, é um batismo em Cristo. Nós somos colocados nele. Por isso que a Bíblia vai falar sobre os salvos, né, como sempre, né, usando essa expressão de que estamos em Cristo. Porque nós fomos batizados nele. Por isso que nós estamos nele, imersos em Cristo. Agora, então, selo do Espírito Santo não ocorre por meio de um ritual, né, de unção ali, por meio de um bispo e tal. A Bíblia não vai apresentar o selo do Espírito Santo dessa forma. E eu não vou me alongar mais na questão da crisma aqui por hoje. Tá? Vamos passar para o próximo. Próximo aqui, matrimônio. Matrimônio, tá? Só que antes de falar sobre matrimônio, eu quero falar um pouco mais sobre a questão de sacramentos. Porque o que acontece, né? Vai lá naquela parte que fala isso, etimologia, ó, sacramento, tá? Afinal, a gente está falando dos 7 sacramentos, né? Então, sacramento, etimologia. A palavra sacramento tem origem no termo latino sacramento, que se referia a um juramento ou promessa solene, especialmente juramento militar romano. Etimologicamente, deriva de sacrar, que significa tornar sagrado, ou consagrar, né? E sacra, que significa sagrado ou santo. No contexto religioso, né, cristão, diga-se aqui, né, de passagem, católico, né? Católico, apostólico romano, o termo foi adotado para traduzir a palavra grega mysterium, que significa mistério, e se refere aos ritos e cerimônias sagradas que revelam a graça divina. Isso aqui isso aqui é o conceito do catolicismo, tá? Sobre o sacramento. Tá? Nós não consideramos, primeiro, nós não consideramos nenhuma dessas 7 coisas ali, crisma, matrimônio, batismos, eucaristia, nada, nenhum desses 7 itens nós consideramos sacramentos. Tá? Porque, afinal, o batismo não confere salvação, nem a ceia, nenhum desses 7 itens ali conferem a salvação. Como é que alguém é salvo?
Não é porque foi batizado nas águas. O ladrão na cruz lá não foi batizado nas águas e foi salvo. Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o que aquele ladrão fez? Ele se arrependeu dos seus pecados. Ele creu em Jesus Cristo. Ou seja, ele se converteu. Então, o que faz com que alguém seja salvo, né, o meio de salvação, é a fé. Como diz, né, em Efésios 2, nós já vimos também esse texto. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós somos salvos pela graça, não é pelas obras. O próprio texto vai dizer assim, não vem das obras para que ninguém se glorie. Né? Então, nós somos salvos pela graça por meio da fé. E a fé vem pelo quê? A fé vem pela palavra de Deus, como diz Romanos capítulo 10. Então, o instrumento que vai despertar a fé em nossos corações é a palavra de Deus. E onde, né, a palavra de Deus está sendo ministrada a nós e o Espírito Santo, juntamente com a palavra, está nos convencendo do nosso pecado, da justiça, do juízo. Então, o poder do Espírito Santo, juntamente com a palavra sendo ministrada, é que opera em nós a fé, opera em nós o arrependimento. E, por consequência, a conversão, a regeneração, a justificação e tudo mais. Então, se existe algum sacramento na Escritura, esse sacramento é a palavra de Deus, esse sacramento é a fé. E é isso. E não o batismo. O batismo é um símbolo. E não como os católicos entendem, né, um sinal eficaz. Porque se é eficaz é que opera a graça. Então, o batismo não é um sinal eficaz da graça. Ele pode ser um sinal simbólico da graça, mas não eficaz. O batismo nas águas. A mesma coisa a ceia. Nós realizamos a ceia em memória de Cristo, do sacrifício de Jesus. Mas o que é eficaz para a nossa salvação? É a ceia ou é o próprio sacrifício de Cristo? O que é eficaz para a nossa salvação é o próprio sacrifício de Cristo, que ele realizou na cruz. A ceia está sendo feita em memória desse sacrifício. Então a ceia ela é extremamente útil, mas em que sentido? De nos fazer lembrar do sacrifício. E não que a ceia em si, como no catolicismo, né, no catolicismo a Eucaristia é um sacrifício. Não é um símbolo de um sacrifício. A Eucaristia no catolicismo, isso aí é a doutrina do catolicismo, é um sacrifício. Nós não consideramos de modo algum a ceia como um sacrifício. O sacrifício de Cristo é um único. Lá, quase 2000 anos atrás, ele morreu por nós na cruz. Ele se sacrificou por nós. Sacrifício ao qual nós lembramos na ceia. Então a ceia em si, ela não é um sinal sensível e eficaz da graça salvadora, ou seja, por meio da qual, né, por meio da ceia, os nossos pecados são perdoados. Não. O que perdoa os nossos pecados é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Esse sangue é o sangue que nos perdoa os pecados. A ceia, ela nos ajuda a lembrar, ou seja, é um meio de, né, nós estamos fazendo isso em memória de Cristo, em memória do sacrifício. Que esse sim, o sacrifício de Cristo na cruz, é o meio pelo qual nós somos perdoados, salvos. Então, se há um sacramento, de fato, esse sacramento é o próprio sacrifício de Jesus, que foi feito por nós na cruz. Ou seja, esse sim, né, é o meio eficaz da graça salvadora de Deus para a nossa salvação. Mas, né, o que acontece? No catolicismo, especialmente, então, afinal, por mais de 1000 anos, até hoje, né, a Bíblia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana é a Vulgata de Jerônimo, a Vulgata Latina. Essa é a versão, né, padrão oficial, né, da seita católica. E o que acontece? Na maioria das vezes onde aparece a palavra grega mysterium, muitas dessas vezes vai estar traduzido como sacramento. Então, o termo sacramento vai ser a tradução, né, que muitas vezes Jerônimo acabou utilizando para o termo mistério. E aí, com base no termo, né, grego mistério, que foi traduzido para sacramento, é que surgiu, né, essa nomenclatura, essa forma, né, de se referir então aos sacramentos.
Então, sacramentos no catolicismo seriam mistérios, né? E, por consequente, né, eles entendem como esses sinais sensíveis e eficazes da graça salvadora. Só que o que acontece? Alguma vez nós temos o termo mistério, do grego, tá? Mistério, vinculado à Santa Ceia, a Eucaristia, né, a ceia do Senhor? Não. Alguma vez esse termo mistério está vinculado ao batismo? Não. Alguma vez está vinculado... Coloca a lista ali dos 7 sacramentos ali. Alguma vez o termo mistério está vinculado à penitência, à ordem, à extrema-unção? Extrema-unção nem existe na Bíblia, mas... né, sabe, alguma dessas coisas aqui. A única vez que o termo mistério está vinculado a alguma dessas questões aqui é aqui, ó, ao matrimônio. Mas aí, o matrimônio, então o matrimônio é um sinal sensível e eficaz da graça salvadora de Deus. Então nós somos salvos por meio do casamento. Né? Será que é isso, né? É óbvio que não, né? E a gente já vai entender, sabe, o único termo que poderia estar vinculado, né, a palavra sacramento, né, seria matrimônio. E mesmo assim o matrimônio não é, de fato, né, um sacramento. Né? Vamos abrir ali o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 22 em diante. Efésios 5, versículo 22 em diante. Aqui nós temos, né, várias orientações, mandamentos para os casados. Tanto para as mulheres como para os maridos. Aí diz assim, ó, vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Efésios 5, 25 agora. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, o que acontece, meus irmãos? Nós vemos toda essa analogia, né, que há aqui na Escritura entre a relação de Cristo com a igreja, e que é comparada, né, a união de Cristo com a igreja, ela é comparada com a união do marido com a sua esposa. Então, marido e mulher que se unem, né, por meio do casamento, por meio do matrimônio, se unem de tal forma que é comparada à união de Cristo com a igreja. E aí, então, diz assim, ó, grande é esse, e serão dois numa carne, grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. O que acontece? Quando o casamento, né, no catolicismo, ele foi definido como um sacramento, era porque no latim, o Jerônimo lá tinha traduzido, grande é este mistério, não, ele traduziu, grande é esse sacramento. E aí, então, por causa do uso do termo, né, grande é esse sacramento, né, então o matrimônio é um sacramento grande, né, grande é esse sacramento. Aí acabou se então, o matrimônio é um sacramento. Ponto. Foi estabelecido, então, que o matrimônio é um sacramento. Tudo por causa de uma mera palavra, né, usada ali. Se tivesse usado o termo mistério, não teria sido melhor? Será que não teria sido evitado, né, a questão de tentar, né, tornar o casamento um sacramento? Certamente eles não iriam considerar, não teria surgido, dificilmente teria surgido, né, essa ideia no catolicismo de casamento como sacramento,
se o Jerônimo tivesse traduzido em vez de traduzido para sacramento, não tivesse transliterado para mistério. Pronto. Já teria resolvido. Provavelmente não teria virado sacramento, né? Digamos assim, dentro da doutrina católica. Né? Mais uma vez que ele acabou usando o termo sacramento ali, então aí deu nisso. Né? Acabou que a Igreja Católica passou a considerar o matrimônio como um sacramento. Só que vejam, o próprio texto da Escritura está atribuindo que o mistério aqui é a união do marido e da mulher, ou é a união de Cristo e da Igreja? É a união de Cristo e da Igreja. Grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Esse é um mistério. E aí nós vamos ver, meus irmãos, agora algumas passagens, né, para nós entendermos o uso do termo mistério, já que a Igreja Católica se baseou, né, no termo mistério, né, para definir, né, os sacramentos e tudo mais, né, vamos ver se o uso, né, que a Escritura faz do termo mistério, se de fato está conectado, né, com essa ideia de sacramento. Tá? Vamos ver aqui algumas passagens. Tá? Mateus capítulo 13, versículo 11. Mateus 13, 11. Para nós lá. 13, 11. Ele respondendo disse-lhes: por que a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. E os mistérios, não, pode manter aí. Aqui Jesus está falando do matrimônio, da crisma, do batismo, da Eucaristia. É disso que Jesus está falando aqui? Não, Jesus não está falando nada disso. Jesus está falando da palavra de Deus, do Evangelho. Ele estava falando em parábolas, só que aos discípulos estava explicando as parábolas. E aí ele diz que a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Ou seja, né, é simplesmente a palavra de Deus. Eram esses mistérios. A revelação de Deus são esses mistérios. Marcos 4:11. E ele disse-lhes: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas as coisas se dizem por parábolas. Então, novamente, né, mistério, não está falando aqui da ordem, da extrema unção, nada disso. Falando simplesmente da palavra de Deus, do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Vamos ver agora alguns textos em 1 Coríntios. Perdão. Antes de 1 Coríntios, vamos antes para outros textos. Efésios primeiro. Efésios, capítulo 1, versículo 9. Efésios 1, 9. Ele diz assim, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Né? Então, mistério. Né? Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Né? O que é isso? Isso é o plano de salvação. Esse mistério é o que é revelado no Evangelho. É isso, meus irmãos. Efésios, ainda, só que no capítulo 3, versículo 3 e 4. Um pouquinho mais, vamos ler desde o início, desde o versículo 1. Efésios 3, versículo 1 em diante. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Ou seja, Paulo estava sendo um ministro para os gentios. Como também diz no outro texto, doutor dos gentios, na fé e no Evangelho. Então o que ele estava ministrando aos gentios? A fé em Cristo, o Evangelho. E aí olha só o que ele diz no versículo 3. Como foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Do que ele estava falando? Ele estava falando até agora aqui, ó. Ele está fazendo referência ao que ele vinha falando do capítulo 1 e do capítulo 2. Ele falou do batismo nas águas. Ele falou da ceia. Ele falou do matrimônio. Ele falou da ordem, da extrema unção. Ele falou daqueles 7 sacramentos ali, no capítulo 1 e 2.
de Efésios? Não. Ele estava falando do Evangelho. Ele estava falando de Jesus Cristo. Então vejam que o termo mistério, né, ele não é usado na Escritura para se referir, né, aos 7 sacramentos do catolicismo, né, da seita romanista. Versículo 9. Ó. Aliás, versículo 8 e 9. Efésios 3, versículo 8 e 9. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então, mistério aqui tem o sentido desses sacramentos aí do catolicismo? Não. Está falando do Evangelho, está falando das doutrinas do Evangelho. Efésios 6, 19. E por mim, aliás, vamos ler o 18 e o 19. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, ele está instruindo os irmãos para que orem por todos os santos. E aí no 19, ó, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então, olha só a forma como, né, o termo mistério ele vai sendo utilizado na Escritura. E podemos dizer que o termo mistério, tanto aqui em Efésios, como inclusive a forma como Jesus usou o termo mistério, todas estão conectadas, porque está falando das verdades do Evangelho. É isso. Vamos lá para Colossenses agora. Colossenses capítulo 1, versículos 26, aliás, versículo 25 ao 27. Diz assim, ó, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então vejam, Cristo em nós, né? Cristo habitando em nós, a esperança da glória. Esse é o mistério. Colossenses 2:2. Para que seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, em todas as riquezas, da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Toda vez que o termo mistério, ele está vinculado àquilo que nos é revelado pelo Evangelho. Agora, também Colossenses capítulo 4, versículo 3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. O que é o mistério de Cristo? É o Evangelho. O Evangelho é o mistério de Cristo. Então, quando o termo mistério ele está sendo utilizado, não é no sentido de sinais sensíveis e eficazes, né, da graça salvadora, né, nesse sentido assim, tipo, o rito do batismo, o rito da Eucaristia, o rito da extrema-unção, né, da ordem, do matrimônio e tudo mais. Não está falando dessas cerimônias, não. O termo mistério está sendo utilizado para falar das doutrinas do Evangelho. 1 Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9. Olha só, 1 Timóteo 3, 9. Guardando o mistério da fé numa consciência pura.
que é o mistério da fé que deve ser guardado numa consciência pura? É o Evangelho. A palavra de Deus, o Evangelho, é esse mistério da fé que deve ser guardado numa consciência pura. E é interessante que no mesmo capítulo, 1 Timóteo 3, agora no versículo 16, olha que interessante. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. E aí, daí agora Paulo vai começar a falar, né? Vai listar ali, ó. O mistério da piedade, a Eucaristia, o batismo, a ordem, a crisma. Ah, não, peraí. Não é. Não está escrito isso, né? Está escrito diferente, ó. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Então, primeiramente, o grande mistério da piedade é que Deus se manifestou em carne. Ou seja, Jesus, ele se encarnou, ele se tornou homem. E ele é Deus. E ele se manifestou em carne. É interessante, né, que no catolicismo, né, eles têm a heresia da transubstanciação. A gente já viu, né, no dia que foi falado sobre a Eucaristia. E na transubstanciação, eles vinculam, né, a ideia de mistério, né, a Eucaristia, então eles atribuem que o pão, toda vez Jesus ele encarna no pão. Por quê? Porque eles dizem que, né, o pão se transubstancia no próprio corpo de Cristo. Ou seja, o pão deixa de ser pão e passa, né, a ser o próprio corpo de Cristo. Ele passa, né, a estar ali. Corpo, sangue, a alma e a divindade de Cristo. E eu não, mais uma vez eu digo, não estou inventando isso aí está no catecismo do catolicismo. Se quem for estudar o catecismo da Igreja Católica lá, vai estar lá que eles atribuem isso, né? Uma transformação ali, eles entendem que é um milagre que acontece. Ou seja, podemos dizer assim que o milagre que aconteceu no ventre de Maria, né, por meio do Espírito Santo, onde Cristo foi concebido no seu ventre, eles atribuem que toda vez que o padre faz a consagração lá da hóstia, né, e do cálice, esse milagre da encarnação acontece ali. É isso. Então, mas biblicamente, né, vamos ficar com a palavra aqui, o que é? Né? Grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Nós temos aqui vários aspectos do quê? Do Evangelho. Nós temos aqui doutrinas do Evangelho. E agora vamos lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz assim, ó, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então, que sabedoria é essa da qual Paulo estava falando? Que sabedoria é essa que eles, né, falamos sabedoria entre os perfeitos? Essa é a palavra de Cristo, é o Evangelho. Essa é a sabedoria de que está sendo falado aqui. Essa é a sabedoria de Deus oculta em mistério. Um pouco mais adiante, 1 Coríntios 13, versículo 2. 1 Coríntios 13, 2 vai dizer assim, ó. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, conhecesse todos os sacramentos, é isso? Todos os 7 sacramentos. Será que é disso que Paulo está falando aqui? Não. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Então vejam que o termo mistério aqui não tem sentido de 7 sacramentos do catolicismo. E nenhuma vez o termo mistérios na Bíblia vai ter conexão com o sacramento do catolicismo. A única vez eu disse, né, que é onde, né, tipo assim, passou de raspão foi na questão do matrimônio, e mesmo assim
o próprio texto deixa bem claro que não é em relação ao matrimônio que está sendo usado o termo mistério, mas sim em relação à união de Cristo com a igreja. Aqui claramente está falando de um conhecimento das doutrinas. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, todo o conhecimento. Ou seja, pensa alguém, né, que tivesse um conhecimento da doutrina do evangelho de maneira assim, plena, perfeita, né, completa, né, tipo assim, toda a profundidade que há em cada uma das doutrinas do evangelho. Mesmo que a pessoa conhecesse tudo. Se não tivesse amor, nada seria. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Em espírito fala dos 7 sacramentos. Não, né? Não é isso. 15, 51. 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Agora, Paulo ia revelar um dos 7 sacramentos. Será? Não ia falar de nenhum dos 7 sacramentos. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Então, aqui Paulo está falando sobre a ressurreição dos mortos. Paulo está falando sobre a transformação que vai se dar ante o toque da última trombeta. Ou seja, nós vivos seremos transformados, receberemos, né, um revestimento de imortalidade, de incorrupção. Os mortos ressuscitarão também incorruptíveis, imortais. E nós seremos, né, na sequência, como diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, juntamente arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Esse é o mistério. Ou seja, o mistério aqui é uma doutrina do Evangelho. E o último texto, né, sobre esse foco assim, dos mistérios, né, é 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 1. Que esse aqui é o texto que, vamos dizer assim, dentro da doutrina, né, ou podemos dizer assim, das heresias, né, do catolicismo, se atribui, né, vamos dizer assim, que os bispos, os padres e tal, são aqueles que ministram os sacramentos. Né? Diz assim, ó, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. E aí, então, esse texto, né, que é dos mistérios de Deus, né, então, eles entendem, né, dos sacramentos de Deus, ou seja, ó, que os homens nos considerem como ministros, volta ali, como ministros de Cristo e como mordomos dos mistérios, né? Então, e aí eles provavelmente eu não cheguei a conferir na Vulgata, né, mas provavelmente a tradução aqui deveria estar, né, sacramentos, né, os sacramentos de Deus, né? Então, eles interpretaram, né, que aqui, então, estaria falando, né, desses sacramentos, que são os das doutrinas católicas, né? Só que do que está falando o texto aqui? Que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Ministros do quê? Ministros do Evangelho. Mordomos dos mistérios de Deus. Que aspecto? Mais uma vez, do Evangelho. Mordomos dos mistérios de Deus, ou seja, né, aqueles que administram, que pregam o Evangelho aos outros. São ministros de Cristo. São mordomos dos mistérios de Deus. Lembra que nós vimos, por exemplo, Jesus falando, né? Ele compara, né, como um senhor da casa, né, que vai viajar e dá autoridade aos seus servos. E ao mordomo, né, que dê o alimento, o sustento aos demais servos. Esse sustento é o quê? É a palavra. É o evangelho. Especialmente isso. Ou seja, é o ministério da palavra. Ou seja, aqueles que ministram a palavra são aqueles que são os mordomos dos mistérios de Deus. Por quê? Porque eles vão estar pregando o evangelho. Então, mistérios que não está falando de ministrar a ceia, o batismo, crisma, extrema unção, ordem, né, matrimônio, tudo mais. Não.
ministros de Cristo, mordomos dos mistérios de Deus, ou seja, pregadores do Evangelho. É isso. Tanto é que diz assim, ó, se nós formos ler a continuação, né? Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Que cada um se ache fiel. Se nós formos ir lá para 2 Coríntios, olha o que vai falar. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes, falamos em Cristo com sinceridade. Antes, como de Deus, na presença de Deus. Então, por isso que requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel, ou seja, que pregue a palavra de Deus com fidelidade, jamais falsificando a palavra de Deus. Mas, então, uma vez entendendo que o termo mistério na Escritura não tem a ver com os 7 sacramentos do catolicismo, mas sim com as doutrinas do Evangelho, vamos prosseguir aqui, né, para abordarmos os próximos sacramentos. Tá? Já vimos aqui hoje, então, a crisma, o matrimônio, e agora nós vamos ver sobre a ordem, né, o sacramento da ordem. E a gente ainda veria, né, a questão da extrema unção e da penitência, mas não vamos ter tempo hábil, né, para trabalhar isso hoje. Tá? Então, vamos ver só mais esse sacramento aqui da ordem, e aí nós iremos concluir por hoje. O que é esse sacramento da ordem? Na Igreja Católica, a ordem é um dos 7 sacramentos, também conhecido como o sacramento da ordem sagrada, ou sacramento da sagrada ordenação. Ele se refere à consagração de homens para o serviço na igreja, através de um dom especial do Espírito Santo que os capacita a exercer um poder sagrado em nome de Cristo. Esse sacramento é a base do ministério apostólico, perpetuando a missão confiada por Jesus aos apóstolos. Tá? Isso aqui é a definição do catolicismo. Tá? Não é que isso aqui seja a realidade do rito em si, mas isso aqui é a definição católica para que eles dão a este sacramento, aquilo que eles consideram um sacramento. O sacramento da ordem compreende 3 graus ou ordens. O episcopado, né, a ordem dos bispos, que exercem a plenitude do sacramento da ordem, são sucessores dos apóstolos. Tá? Isso, no ponto de vista católico, então, a ordem é aquilo que estabelece uma continuidade, né, uma herança, uma sucessão apostólica. Por isso que a Igreja Católica se arroga a si, né, esse título de Igreja Católica Apostólica Romana. Porque eles se entendem que esse apostólico não é simplesmente, né, que eles creem ter uma doutrina apostólica, mas eles também se entendem como sucessores dos apóstolos. Né? Então, esse apostólica, né, que eles arrogam a si esse título, não é simplesmente, né, no sentido de ter uma fé apostólica. Fé apostólica nós temos, desde que nós creiamos na Escritura. Aqui está registrada a fé apostólica. A doutrina dos apóstolos está registrada aqui na Escritura. Agora, a doutrina católica romana, ela é uma doutrina apostólica? Boa porcentagem das doutrinas católicas, de modo algum, são apostólicas. São doutrinas humanas, que foram se desenvolvendo ao longo dos séculos. Então, boa parte das heresias do catolicismo, de modo algum, são apostólicas. São papistas, ou seja, tem base, né, naquela também, né, doutrina, né, que foi estabelecida, né, um dogma, né, da infalibilidade papal. Né? Então, uma vez que eles interpretam erroneamente, né, que Pedro teria sido o primeiro papa, que então teria sido dadas as chaves, né, para ligar e desligar, né, a Pedro e aos sucessores de Pedro. E eles se entendem os sucessores de Pedro, né, os papas. Né? E aí, então, uma vez que eles se entendem tendo as chaves e com o poder de ligar e desligar, esse poder de ligar e desligar não é simplesmente no sentido de
reconhecer quem faz parte da igreja, quem é salvo e quem é excluído, né? Então, por isso que esse poder, vamos assim, de admitir a comunhão e de excluir da comunhão, né? Excomungar. Não é simplesmente isso, mas é também de mudar as doutrinas. Por isso, né, o ligar e desligar, eles entendem também, né, que seria um poder dos papas de mudar as doutrinas, né, criar doutrinas e tudo mais. Por isso que aquilo que o Papa diz ex cátedra, né, ou seja, aquilo que ele na cadeira, né, de Pedro, né, sentado ali, ele diz, né, como doutrina, para eles é infalível. Ah, mas nunca foi... Ah, mas o Papa disse, está dito, é doutrina. Então, o que acontece? Eles se entendem como sucessores dos apóstolos, e o Papa nada mais é que o bispo de Roma. Ele é um bispo, só que ele é o bispo de Roma. E o bispo de Roma, ele é considerado no catolicismo o bispo universal, aquele bispo que rege sobre todos os outros bispos. Então tem, né, o sacramento da ordem, esse aqui é o último, né, o último nível, né, o do episcopado. Né, eles diferem, né, sendo que a gente já viu, esses dias nós estávamos estudando sobre a estrutura, né, a organização e governo do catolicismo, nós vimos qual é o padrão bíblico de governo da igreja e qual é o padrão bíblico dos oficiais, que biblicamente nós só temos dois, o diácono e o presbítero. E o presbítero, pastor e bispo são três palavras para designar a mesma função. Então não há uma hierarquia, né, com um bispo sendo maior que o presbítero. Simplesmente todo presbítero também é um bispo, que também é um pastor. Então, pastor, bispo e presbítero são sinônimos. São só palavras distintas, mas que descrevem a mesma função. Mas no catolicismo há uma diferença, né? O episcopado, que seriam os bispos, estão acima hierarquicamente dos presbíteros, que daí é a questão dos padres, né? Os padres seriam comparados aos presbíteros e os bispos, né? O episcopado. Então, a ordem dos presbíteros, né? Os padres, colaboram com os bispos no ministério sacerdotal. Os padres, então, a principal função deles é celebrar a missa, né? A Eucaristia. E já o diaconato, né? Então, no catolicismo tem diáconos também, ó, a ordem dos diáconos, que são ordenados para o serviço na igreja, auxiliando os bispos e padres. O que acontece? O diácono, ele não é considerado um sacerdote. Os sacerdotes são considerados aqui, ó, os presbíteros e os bispos. Eles consideram como sacerdotes. O diácono, ele é mais um auxiliar. Por quê? Porque eles, mais ou menos, eles vinculam, né? Eles fazem aquela, meio que uma certa analogia com o que havia no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, tinha ali os sacerdotes, que eram os descendentes de Arão, né? Então, daí tinha o sumo sacerdote e tinha os sacerdotes. Sumo sacerdote, do ponto de vista católico, seria o Papa. Né? Então, ele estaria como que ocupando aquela posição do sumo sacerdote. E os sacerdotes são os bispos e os padres. E já os diáconos seriam mais ou menos, né, já aquela função dos levitas, né? Ou seja, aqueles auxiliares dos sacerdotes, mas que não eram sacerdotes. Então, é mais ou menos, né, eles fazem uma certa analogia, né, como que havia no Antigo Testamento. Né? Só que o que acontece? Nós também já vimos no outro dia, né, que nessa questão de sacerdócio, toda a igreja, todo o povo de Deus são sacerdotes. O próprio Pedro fala na sua primeira carta, né, que nós somos sacerdócio real. Somos chamados, né, de sacerdócio real. Mais de uma vez, né, ele vai falar, né, tanto bem no início, no capítulo 1 Pedro, capítulo 2, no início do capítulo, e mais adiante, né, 2 vezes Pedro vai se referir a todo o povo de Deus como sacerdotes. João, no Apocalipse, novamente, 2 vezes também, vai fazer referência, aliás, 2 não, mais, né? Tanto no capítulo 1, fomos lavados no sangue de Jesus, né, e constituídos como reis e sacerdotes. Depois lá no capítulo 5. E depois lá no capítulo 20, novamente. Então, 3 vezes em Apocalipse nós somos referidos como sacerdotes. Ou seja, todo o povo de Deus são sacerdotes. Então não existe uma classe sacerdotal no meio do povo de Deus. Todos são sacerdotes. O pastor não é um sacerdote para a congregação. O pastor, ele vai ministrar a palavra, ele vai ter várias funções que a Bíblia estabelece para um pastor. Mas a Bíblia não se refere a um pastor como um sacerdote.
pastor não é mais sacerdote do que qualquer um dos membros é um sacerdote. Todos são sacerdotes. Essa é uma das doutrinas, né, bíblicas, né, o sacerdócio universal dos crentes. Agora, no catolicismo, existe nessa classe sacerdotal que ela surge por meio desse rito, desse sacramento da ordem. Esse sacramento é o sacramento que estabelece os sacerdotes. E aí, o que acontece? Essa hierarquia, né, o diácono, o presbítero, no caso, né, os padres e os bispos, e que eles são estabelecidos por meio do sacramento da ordem, eles formam o que é conhecido como clero. Todos já ouviram falar sobre clero, né? Sabe que clero, meus irmãos, é uma palavra que ela tem origem no grego. E clero, o significado de clero seria algo como parte ou herança. Então, por exemplo, o pai morre, ele deixa uma herança para os seus filhos. E aí os filhos, cada um tem a sua parte. Ou cada um tem a sua herança. E esse termo grego, clero, cleros, é o que vai dar, né, vai ter essa referência com herança, né, ou parte. E é interessante que no catolicismo, né, clero, quem faz parte do clero? Os bispos, os padres e os diáconos. E o povão? O que o povão é? São os leigos, é o laicato, são os leigos, não fazem parte do clero. Para poder fazer parte do clero, tem que receber o sacramento da ordem. Sem receber o sacramento da ordem, não faz parte do clero. Mas, biblicamente, quem é o clero? Vamos para o termo clero, tá? Na Bíblia. Como é que o termo clero foi utilizado? 1 Pedro, lá, ó. Vamos já partir para as palavras do Papa aqui. Não era Papa, tá? Só estou brincando. Vamos ver o que Pedro diz aqui sobre o clero. Olha só, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quem aqui está sendo chamado de herança de Deus? Os presbíteros ou o rebanho? Nem tendo domínio sobre a herança de Deus. Aqui no grego, né, sobre o clero. Clero de Deus. A herança de Deus. Quem está sendo chamado de herança de Deus? O rebanho, ou seja, o povo de Deus. Então o clero, ou seja, o clero é a herança de Deus. Não é uma casta que surge por meio de um sacramento da ordem. A herança de Deus, o clero, é todo o povo de Deus, que se converteu ao Senhor, que nasceu de novo, que é regenerado. Esses são a herança de Deus. Vamos ver outras vezes onde o termo clero, do grego cleros, né, aparece. Atos capítulo 26, versículo 18. Atos 26, 18. Paulo falando, testemunhando, né, do seu chamado, e ele fala assim, ó, Jesus, né, o chamou para lhes abrir os olhos das trevas e os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, todos aqueles que creem no Evangelho têm herança entre os que são santificados pela fé em mim. Outra vez que aparece o termo cleros também, Colossenses 1:12. Colossenses 1:12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ou seja, então, nós damos graças ao Pai,
que nos fez idôneos para participar do clero dos santos, da herança dos santos na luz. Ou seja, então o que é o clero de Deus? Não é só, né, vamos dizer assim, então, se nós fôssemos, né, trazer para nós evangélicos aqui, os pastores e diáconos, né, que foram ordenados como ministros, né, oficiais na igreja, eles são o clero. Não. Todos os santos, ou seja, todos aqueles que se converteram a Cristo e foram santificados pelo seu sangue, todos esses são o clero, né, fazem parte da herança dos santos na luz. Então, isso não é privilégio, né, de uma casta sacerdotal. Aliás, ou vamos dizer assim, todos os sacerdotes são clero. Só que a questão é que todo o povo de Deus são sacerdotes e, por consequência, são clero. Né, agora, no catolicismo, né, não é todo mundo que é sacerdote, é só uma partezinha. Então, né, aqueles que receberam a ordem e, na visão deles, são sacerdotes, é que são clero. Isso é bíblico? Não. Isso é a heresia do catolicismo. Mas, biblicamente, tanto é falsa a questão de que só, né, aqueles que recebem, né, vamos dizer assim, essa ordenação seriam sacerdotes, e também é falso que somente eles seriam o clero. E aí temos um outro aspecto aqui também. Vamos abrir em Lucas 22, 19. Lucas 22, 19. Diz assim, e tomando o pão e havendo dado graças, o partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Quando Jesus fala assim, fazei isto em memória de mim, o que Jesus está instituindo aqui? A ceia do Senhor. Para nós, né, realizarmos a ceia do Senhor em memória dele. Mas agora, expandem-se os irmãos ou não, né? Sabe o que na doutrina católica teria sido instituída por meio dessas palavras, fazer isso em memória de mim? O sacerdócio e o sacramento da ordem. Eu fico pensando assim, como é que eles conseguiram fazer um malabarismo para, por meio das palavras de Jesus? Isso é o meu corpo, que por vós é dado, fazer isso em memória de mim, e que, Jesus, por meio dessas palavras, fazer isso em memória de mim, ele instituiu o sacerdócio e o sacramento da ordem. E eu fico assim, como é que eles conseguiram chegar nessa conclusão, né? Os caras são muito avançados, assim, né, no malabares, né? Porque, assim, olha, para fazer isso em memória de mim, os caras chegaram à conclusão de que tu tem o sacramento da ordem nessas palavras. E a instituição do sacerdócio na igreja, assim, tipo assim, dos padres, bispos e tal, né, como sacerdotes, por meio dessas palavras. Tipo assim, cara, eu fico assim pensando de onde é que eles tiram, sabe? Porque dessa forma, interpretando a Bíblia desse jeito, eu concluo qualquer coisa de qualquer coisa. Tipo assim, qualquer passagem da Bíblia, eu posso dizer qualquer coisa. Se um rito da ordem e mais sacerdócio, né, no catolicismo, que é tudo uma inversão, né, e tal, eu tiro dessas palavras, então eu leio qualquer coisa e eu posso chegar a qualquer conclusão, sabe? Mas, vamos ler aqui mais dois textos. E aí nós concluímos hoje. Tito, capítulo 1, versículos 5 e 6. Nós falamos antes sobre matrimônio, né? Nós falamos antes sobre matrimônio. No catolicismo, né, o matrimônio é considerado um sacramento, a ordem, né, onde, né, são ordenados, né, os diáconos, padres e bispos, é considerado um sacramento. E é interessante que o diácono não é necessário. Um diácono no catolicismo ele pode ser casado, mas um padre e um bispo
necessariamente tem que, né, por livre e espontânea escolha, né, mas é algo que é, vamos dizer assim, obrigatório. Todo padre, todo bispo, né, eles não podem ser casados. Né? Então, tu não vai encontrar nenhum padre casado, não pode, né? Isso já foi instituído já há quase 1000 anos, né? Que foi instituído esse celibato obrigatório, né? Só que vamos lá, Tito, capítulo 1, versículo 5, vai dizer o seguinte, ó, e aqui tanto é um texto que prova, né, que presbíteros e bispos está falando da mesma função, como vai falar de algo bem específico. Ó, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissolução, nem são desobedientes. Porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como o mordomo da casa de Deus. Aí tem outras qualificações aqui, tá? Mas, né, vamos nos ater aqui, ó. Então o texto está falando sobre o estabelecimento de presbíteros, que também são chamados de bispos. Né? É necessário que o bispo seja irrepreensível. E esse bispo está se referindo aos mesmos presbíteros que estavam sendo estabelecidos. Por isso que presbítero e bispo significa a mesma coisa. Né? Presbíteros, lógico, significa no sentido de ser descrições, duas descrições distintas da mesma função. Tá? Bispo seria o supervisor, presbítero o ancião. Mas é interessante, ó, aquele que for irrepreensível. Então, bispo ou presbítero precisaria ser, primeiramente, irrepreensível. Segundo, marido de uma mulher. Opa, tinha que ser marido de uma mulher. E 1 Timóteo vai falar na mesma, em harmonia assim, com esse texto, né? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e 2. Vai dizer o seguinte, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra desejo. O episcopado, né? Ou seja, a função de bispo. E aí, versículo 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Vejam, mesma qualificação, primeira lá de Tito. Olha aqui que vem a segunda. Marido de uma mulher. Nos dois textos que falam das qualificações do bispo, né, do presbítero, está dizendo que tem que ser marido de uma mulher. Então, meus irmãos, a questão é, daria para admitir a possibilidade de um presbítero ou bispo que fosse celibatário? Olha, vou dizer, é possível, tá? Vou dizer assim, então é obrigatório, né, que tem que ser casado, né, tal. É óbvio que quando diz assim, marido de uma mulher, está falando, né, primeiramente, no sentido de que ele não poderia ser casado mais de uma vez, né, ou casado com duas mulheres. Vamos pegar, sei lá, um judeu que tivesse casado com duas mulheres, se convertesse. Um muçulmano hoje, né, que está lá, casado com duas, três mulheres lá, que se converte. Cara, desse não poderia ser um pastor. Poderia ser um presbítero, um bispo. Porque, bem claro, marido de uma mulher. Paulo era, né, não tinha esposa, ele e Barnabé. Então, não é questão que o fato de não ter mulher desqualificaria. Né? Mas, é interessante, o texto fala, né, nos dois casos. Ou seja, podemos entender assim que, preferencialmente, né, o bispo ou o presbítero deveria ser casado. Mas, né, uma mulher só. Que não fosse divorciado, então, né, que né, estivesse sim no seu primeiro casamento. Né, casamento válido, legítimo. Agora, o que acontece no catolicismo? Uma vez que foi instituído um celibato, né, obrigatório, ou seja, os padres, né, e bispos precisam ser celibatários. Isso é o que nós vemos na própria carta de Timóteo. Vai para o próximo capítulo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Essa coisa de obrigar o celibato de padres e bispos,
Por mais que quando isso aconteceu, né, a instituição, né, católica já estava degringolada, assim, né? Tipo, quando foi instituído esse celibatário obrigatório. Mas, né, é só mais uma coisa, né, para ver, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça. Então, o que acontece? Hoje a gente não vai tratar a questão dos alimentos, outro dia a gente vai falar um pouco, tá, sobre a questão da abstinência de alimentos e tal, né, que existe muito disso no catolicismo também, mas, vejam, proibindo o casamento. Essa coisa de proibir casamento, sabe, para aqueles, né, que seriam os ministros da palavra, né, aqueles, né, que, né, no caso, assim, fazendo uma analogia, né, seriam na mesma posição dos pastores, né? Ao se proibir o casamento, então, aos padres, aos bispos, isso é uma doutrina que tem origem aonde? Versículo anterior. Hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Proibindo o casamento. Volta antes ainda, no 1. Dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Essa aqui é a origem. Essa aqui é a origem desse celibato obrigatório. Então, assim, não só, né, no catolicismo existem muitas doutrinas heréticas, né, como biblicamente podemos afirmar aqui demoníacas, né, de origem demoníaca. Então, esse sacramento da ordem, né, especialmente, né, nesse contexto católico, né, onde estabelece, né, que padres, bispos, né, sejam celibatários, né, eles então misturam, além de misturar esse conceito errado de que somente eles são sacerdotes, misturam ainda esse aspecto de doutrina diabólica, né, de proibir o casamento. Então, é isso, meus irmãos.